Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Davi, você está no canal Verde Nação. Pessoal, o Palmeiras ainda é o líder do campeonato, tá? O próximo jogo vai ser contra a Juventude no sábado. E o Palmeiras e o Flamengo estão ali lado a lado brigando pela liderança do campeonato, tá? Vamos ver aqui hoje, pessoal, bastidores entre Palmeiras e Flamengo, né? Porque nem tem tudo dentro de campo também, tá? Também vamos ver hoje aqui, pessoal, a conclusão do que aconteceu sobre o jogo do São Paulo e do Palmeiras. Teve toda aquela discussão lá sobre a arbitragem, tá bom? Vamos ver que hoje tudo que vai rolar, tudo vai acontecer. Mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Vê aqui embaixo se você está inscrito no canal, porque eu sempre trago vídeo para vocês diariamente, para deixar vocês sempre muito bem informados, tá bom? Então vamos dar play aqui e vamos ver esse vídeo. Isso no X ou no Twitter e também, é claro, pela aba de comentários aqui do YouTube. Se inscreva no nosso canal e mande a sua mensagem pelo chat. Bem, Não, achei que você tinha chamado, só esperando, verdade. Bom, o Choque Rei acabou no domingo, mas ele segue de segunda a terça e tem nota oficial do Palmeiras para a gente abrir essa repercussão. Ontem o Palmeiras se manifestou em relação ao debate que tomou conta das principais mesas redondas de todo o Brasil, incluindo essa aqui, sobre a arbitragem de São Paulo e Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha na nota divulgada pelo Palmeiras, uma nota numa postagem de rede social com vários, é um carrossel, como a gente fala, né? Abre aspas para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente e também nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição. Nesse caso, nossa instituição, o Palmeiras está falando de si próprio. Cabe salientar, segue a nota, que mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem, pois respeita os fóruns de discussão adequados e, acima de tudo, não terceiriza sua responsabilidade nos momentos adversos. E a nota segue dizendo que, nesse sentido, esperamos, o Palmeiras, de que o STJD seja enérgico com aqueles que, de forma irresponsável, lançam suspeitas indevidas sobre pessoas e instituições. Aí tem para todo mundo, tem de todos os gostos, né? Quando fala ali de suspeitas indevidas, quero crer que o Palmeiras está falando do José Botto, diretor do Flamengo, né? Que colocou aí em xeque credibilidade, mas tem de tudo na nota. Talvez o Palmeiras não se manifeste oficialmente com a sua diretoria sobre a arbitragem, embora a Leila tenha uma postagem ou outra, mas o Abel fala sempre. Esse aspecto, a nota foi editada, o contexto da nota não é esse, este parágrafo da nota está, este parágrafo que é um absurdo, que dizer que o Palmeiras não se manifesta, não reclama publicamente. Não, o Palmeiras faz isso sempre. Sistematicamente. Sempre, tá? Quando ele se sente prejudicado, ele reclama, sim. Então, para mim, é o único ponto dessa nota que, para mim, está errado. Eu quero imaginar certo? que uma não nota tá de dessa acordo... aqui é uma nota oficial da diretoria. O que está querendo dizer ali, assim, o Abel fala, né? A gente já viu diversas pessoas ligadas ao Palmeiras, mas a instituição não publicou isso. Neste ambiente, o Palmeiras faz igual aos outros. Ele não é diferente disso, tá? Na reclamação. Bom, o Palmeiras faz melhor que os outros. Né? É interessante, né, a gente começar pela nota do Palmeiras, que na verdade é quase um encerramento do Choque Rei. Eu acho que reabre muita coisa. Né? Então, mas é o próximo passo, né? É uma nota mais endereçada a outro clube, ou a outros clubes, ao Flamengo, que é o São Paulo. O São Paulo é passado na nota, praticamente. Né? E é curioso ter esse teor de quem foi beneficiado. É curioso, mas não é surpreendente. Né? É mais ou menos assim como funcionam os clubes. Mas é isso, Napoleão. Acho que desde domingo, qual que é a cronologia domingo? A arbitragem, o Ramon abate Abel. À noite, a CBF suspende ele, abate Abel, o VAR e o árbitro e o VAR também de Bragantino e Grêmio, certo? Ontem, aí sim, manifestações de São Paulo e Grêmio. A do Grêmio também oficial, né, em nota. Exato.
oficiais, São Paulo e Grêmio. O Grêmio mandou um diretor ao Rio de Janeiro e a torcida do Grêmio fez um protesto. O Grêmio quer liderar um movimento no futebol brasileiro para melhorar a arbitragem e profissionalizar a arbitragem, né? Porque o que fizeram com o Grêmio também não é correto. Os erros para cima do Grêmio. Que dirá do esporte, né? Que está lá em último, que tem erro de montão para cima dele. Esse é o problema. O maior problema é esse. Entendeu? O Abate Abel apitou 23 jogos do Flamengo, da Série A e B. Desde que o Abate começou a trabalhar, ele é o árbitro que mais apitou os jogos do Flamengo. Certo? Então, antes do jogo contra o São Paulo, não tinha o menor problema. Quando o Abate Abel foi escalado para jogar, para arbitrar Flamengo e Cruzeiro, qual era o problema? Zero. Nenhum problema. Né? Então, em tese, estamos trabalhando com o melhor árbitro do Brasil, que tem o escudo FIFA e que é fraco, como os outros, como a maioria deles são. Entendeu? Então, antes... Por que o Flamengo, então, não se manifesta? Vamos investigar, como disse o Arnaldo, os 23 jogos do Abate Abel dirigindo o Flamengo. É óbvio que o Flamengo, como time que tem, com relação a Palmeiras e São Paulo, tem mais vitórias com o Abate Abel do que Palmeiras e São Paulo. A relação está aqui. É só ver, é só querer ver. Porque é um timaço. Certo? Por que o Abate Abel, dos jogos que fez com o Palmeiras, tem 3 expulsões? Porque ele e esse cidadão que está aqui se detestam. Ou, ao contrário, não sei o que o Abate Abel pensa. Suspeita, sim, porque ele, como se ele tivesse pegado a arbitragem só para ele, e é isso que o áudio, ou os áudios do VAR mostram, segundo todo mundo que ouviu, né? Ele se impõe sobre o VAR, ele não abre espaço para o VAR, né? Nas conversas, não abre espaço para o debate. E Hilbert, o nome do árbitro de VAR, né? que é um árbitro de VAR não experiente, né? De São Paulo, ele tem essa situação escancarada. E o que fica é a preocupação do Mancini e a preocupação do Palmeiras na nota do Palmeiras. O São Paulo já é passado, o São Paulo já foi. O São Paulo é café pequeno para o Palmeiras hoje. Vamos combinar. Institucionalmente né? O São Paulo do Casares é fraquíssimo. E depois a gente discute o São Paulo, o que acontece... O que vai acontecer, o que está acontecendo com o Casares depois da arbitragem do Ramon Abate Abel no Morumbi? Porque tem esses desdobramentos internos. Mas o que o Mancini está mirando, o que a Leila está mirando, o que o Anderson Barros está mirando, é o Flamengo. Porque o Flamengo vai ser quem espevinhará a vida da comissão de arbitragem em todas as partidas, inclusive o clássico. Todas as partidas. Então, nós vamos ter um confronto direto, né? Exato. Ter um confronto direto. É mais básico do que parece, né? Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu não estou mirando isso. Eu só estou colocando isso porque o Flamengo falou sobre isso. Sim. Num jogo que o Flamengo falou, o tal Boto nem viu o jogo. Sim, não tinha como ele ver, né? Certo? Tanto sobre o que ele ouviu, né? Perfeito. Então, essa é a discussão. Agora, tem muito do que está acontecendo com o São Paulo na questão da arbitragem, que é o que o Arnaldo vai falar depois, que é o que se tem de uma fraqueza do São Paulo com relação aos outros 2 clubes, que estão, nesse momento, disputando o título. Entendeu? Inclusive nos bastidores. É por isso que o Casares está sendo espevinhado, porque o São Paulo pode não ser tão rico como o Palmeiras, não está numa grande fase como o Palmeiras, mas ele não pode ser tão frágil. Né? É porque a arbitragem ela é condicionada à pressão, não tem jeito. E a pressão vem de Palmeiras e Flamengo, pelo resultado. São Paulo é um coadjuvante nesse aspecto. Isso, exatamente. Né? Então, com todo o respeito. Sim, merece, a tradição e a camisa. Você, melhor que ninguém, pode falar aqui. Agora, eu acho, Massa, que o que você traz para o debate, e a gente precisa aprofundar, é em relação à suspeita. E quando a CBF permite que se escute na reunião de segunda-feira o VAR, mas decide, a gente tem até a nota aí, né? Decide não publicitar isso, ela aumenta. Porque a gente precisa ter conhecimento do que foi dito. E foi dito algo. Eu sei que o protocolo da CBF é divulgar só quando o árbitro vai, né, para justificar alguma coisa. Mas algo foi dito. E neste momento tem o Hilbert. Hilbert, qual que é o sobrenome dele mesmo? Ali. Aí acontece o que aconteceu, sobretudo o lance do pênalti, que é um tanto quanto inexplicável para um ser humano normal, que entende futebol, quem não entende, quem tem 8 anos. O meu filho de 8 anos olha aquela e fala, como que ele não marcou esse pênalti? E um senhor de 90 anos fala a mesma coisa, e qualquer um fala a mesma coisa. E aí
Ou seja, quando alguém foge muito da curva de uma coisa que não é a realidade dele, ele não é aquele pênalti. Ele é o jogo difícil de fazer Flamengo e Cruzeiro. Ele leva o jogo bem. Como outras ele levou bem. Quando aquilo foge da curva, aquilo vence esse tsunami todo. Porque ele se deu esse direito de ter o nome dele exposto dessa maneira. Inclusive, colocando a arbitragem dele sob suspeita. Porque foge muito do que é ele. É isso, se ele fosse ruim, não é o VAR, o diálogo dele do VAR. É a arbitragem dele. Mas quando o VAR aparentemente orienta ele aí ver e ele banca, porque essa informação que a gente tem é uma decisão. Então, aqui tá. Não é a informação que eu tenho. Não é essa. A informação é que e assim, de novo, gente, é mais Hilbert simples. Estevam da Silva. É mais simples do que parece, certo, Vessone? Se o VAR é menor que o árbitro, ele vai na do árbitro. O VAR repete as palavras usadas pelo árbitro. Escorregão, não sei o que lá, não sei o que lá. Como se isso... Que outra vez que a gente vê isso, como se escorregão fosse um álibi para pênalti. E o VAR repete, escorregão. Não, então é assim. O Ramon Abel fala qualquer expressão de árbitro, assim. Segue o jogo. Segue o jogo. O VAR, segue o jogo. Escorregão. Dor de dente. Caca no nariz. É assim que E assim, o VAR menor do que o árbitro, muitas vezes é assim mesmo que o diálogo acontece. Mas quando a gente coloca um VAR maior que o árbitro, o que acontece? Acontece o contrário. O árbitro toma as decisões e aí o VAR vai lá e corrige. Então, cara, qual é a solução para isso? Não, a solução para isso é o árbitro com condição, com poderio, com chancela, apitar uma partida de uma forma decente. Não foi o que aconteceu. E aí é uma aberração. É o que o professor está falando. É uma aberração. Isso pega muito porque a expulsão do William do Cruzeiro contra o Flamengo é muito similar a dois lances que aconteceram nesse jogo. O mesmo árbitro. É o mesmo árbitro. Sei lá. Ele opta por não dar o vermelho, né? Então, bom, a nota da CBF é essa aí que a gente vai mostrar agora, tá? Do porquê não vai divulgar publicamente os áudios. Pode ser até que isso surja, porque na reunião se desprendeu o seguinte, e o Palmeiras também foi a favor da publicação dos áudios, porque o áudio não tem nada. Não tem nada. A CBF se escora nessa questão do protocolo, mas falou que ia consultar a FIFA para poder, em casos X... Talvez esse áudio seja divulgado, não vai adiantar nada. Só vai... Ele admite erro. Gente, é toda a rodada. Não tem um jogo que escape, que a arbitragem passe assim, não, pô, grande arbitragem. Não, toda rodada tem algo o que assim. Corrobora para isso, como aconteceu há 3 anos, não quero lembrar disso, mas é necessário. O que corrobora para isso é que o jogo, como você bem disse ontem, é um organismo vivo e aqui nesta bancada eu ouvi o seguinte, mas o Veiga perdeu o pênalti. Né? E a linha, que era obrigação, quando o assistente fala lance ajustado, foi resetada, deletada. Então, a favor do São Paulo, é preciso abrir uma investigação sobre o tema? Não há necessidade disso. Por quê? Porque eles são ruins mesmo. Eles são capazes de fazer isso. Tá fazendo alguma indireta para mim? Não tô olhando para você, falando daquilo que você fala, que é preciso investigar o jogo. Sim. Não é uma indireta, é direta. Então, exatamente. É necessário. Então, porque a arbitragem... agora, por que é que na época... não havia necessidade de investigação. Tanto houve que o Palmeiras acabou com a carreira do Leandro Voaden. Acabou, o cara continuou apitando. Aonde? Este é o segundo árbitro. E o Palmeiras falou sobre isso. Falou, óbvio, falou. Nesse mesmo ano, em confronto São Paulo e Palmeiras, aconteceram 2 coisas fora da curva, com 2 árbitros experientes. Eu só estou pontuando isso. E o erro... Pessoal, esse foi o vídeo, vai ficando por aqui, é uma situação bem complicada mesmo, né? Porque realmente foi um erro grosseiro, né? Não é porque a gente é palmeirense que a gente tem que, né, passar pano pra isso. Realmente foi um erro muito grosseiro mesmo que realmente aconteceu, né? Até no próprio vídeo que eu vi esse lance, eu falei mesmo, né? As pessoas que comentaram aí não concordou comigo, só que eu tive que ser sincero, realmente foi um pênalti mesmo, claro. Porque mesmo sem querer é pênalti. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo. O que você acha sobre esse lance? O que você acha sobre tudo isso? Eu quero saber a sua opinião. Se inscreve no canal, deixa o like, faz aquilo lá, todo mundo perde, né? Enfim, valeu.